Fala aí, nação São Paulina, voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos dar início a mais um vídeo aqui, vou trazer o que está repercutindo notícias no São Paulo Futebol Clube, uma informação, uma notícia, uma reunião que tem o que falar, né? Que está repercutindo bastante nas mídias sociais, com jornalistas, né? Então, vou trazer tudo para vocês aqui. Vamos fazer um resumo de toda essa informação que está acontecendo, todo esse bastidor do São Paulo, tá? Eu vou trazer aqui para vocês. E claro, vai ter opinião minha, sim, rapaziada, vai ter opinião minha. É claro que todo mundo tem suas opiniões, mas vou deixar a minha aqui. Então, chega mais. Eu sou o Felipe e vamos para o vídeo de hoje. Então, rapaziada, antes de tudo, antes de começar o vídeo, a gente falar sobre o São Paulo, eu quero pedir para você se inscrever, você que é novo aqui, você que já viu nossos vídeos e ainda não é inscrito, se inscreve no canal para nos ajudar com o crescimento. Deixe o seu like, que é muito importante para o nosso crescimento, porque assim que você deixa o like no vídeo, o YouTube divulga o nosso vídeo para mais pessoas. Compartilha também se você puder, se você gostar do nosso se você gosta do nosso trabalho, compartilha para estar nos ajudando também ao crescimento aqui do nosso canal, que é muito importante. Eu que trago notícias diárias para você aqui, tá? O link do meu Instagram, você que não me segue, tá aqui na descrição. Então corre lá, nos segue, que lá tá bombando, tá? Solto notícias diárias lá no nosso Instagram, então corre aqui e segue a gente lá no Instagram, tá? Então, rapaziada, Marcos Paulo recentemente, né, esses dias, soltou uma publicação nos seus stories, basicamente assim, insatisfeito por não estar recebendo oportunidade no São Paulo Futebol Clube de Rogério Ceni. E o Carlos Belmonte acabou que foi perguntar para ele o porquê disso, e foi cobrado o jogador uma satisfação por ele ter feito isso e por ter curtido publicações de torcedores que vai contra a ele ficar bastante tempo no banco, a não ser aproveitado. E o Marcos Paulo tem curtido publicações de torcedores que vêm alegando essas situações sobre o jogador, que é o caso que o Rogério Ceni não coloca ele. Primeiro eu vou voltar lá atrás, rapaziada, tá? Pra gente entender um pouquinho sobre esse caso e debater também, botar um exemplo, tá? Então, o Júlio Casares, assim, quando ele assumiu a presidência do São Paulo Futebol Clube, ele era um presidente que costumava fazer bastante isso. E hoje eu digo pra você, ele ainda faz, tá? Então não tem como você cobrar uma coisa de um jogador se o seu presidente faz a mesma coisa. Então, o Júlio Casares, quando ele assumiu, ele vivia curtindo publicações de torcedores, de mídias sociais, de jornalistas esportivos que criticavam a presidência anterior, que criticava o treinador anterior, que criticava jogadores que estavam no São Paulo, como o Igor Gomes, como Tietê, como o Vitor Bueno. Ele curtia esses tipos de publicações que, para ele, pelo ver dele, assim como a gente vê como o presidente do Júlio Casares, era uma curtida polêmica, são coisas polêmicas, entendeu? Então ele fazia bastante isso. Então não tem como você cobrar um jogador que não está jogando, por opção do treinador, uma coisa que o jogador está vivendo. Então não tem como você cobrar isso do jogador. Se ele está vivendo, cara, e é fato. Ele tá no direito dele, e eu não vejo assim problema algum um jogador curtir uma publicação de torcedor. Eu não vejo problema nenhum, até porque o próprio Júlio Casares faz isso. Ele fez bastante isso, principalmente quando entrou na presidência do São Paulo. E hoje ele continua fazendo, e à toa que ele é o blogueirinho do São Paulo que vive nas redes sociais, não é? E o Carlos Belmonte, que por sinal ele faz porcaria nenhuma, não entende de futebol, vai cobrar um jogador que não está tendo sequência, que não está tendo oportunidade. Então, antes mesmo de você cobrar um jogador, cobre primeiro a si o seu próprio presidente, porque ele é o primeiro a fazer isso, tá? Aqui é a minha opinião sobre esse tipo de assunto, rapaziada, sobre esse aspecto de curtir publicações de torcedores, sobre o Marcos Paulo ter feito isso.
Eu não tiro assim o mérito do eu não tiro assim, não digo que o Marcos Paulo tá errado, também não digo que ele tá certo, mas ele tá no direito dele. E pra ser sincero, ele tá correto, se ele pode curtir, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não tá sendo aproveitado, tá? Não tá sendo aproveitado. E o Rogério Ceni, rapaziada, ai, ai, essa aqui, ó, deixa bem claro pra você, cara. Se o São Paulo tiver que mandar o Rogério Ceni embora, manda logo, cara. Manda logo, manda agora, porque vai dar tempo pro próximo treinador treinar o elenco, conhecer o elenco, pra Sul-Americana que tá chegando, o Brasileirão. E se continuar com o Rogério Ceni não vai dar, rapaziada. Ele fez uma reunião com todos os jogadores, todos. Avião, tá, rapaziada? Dá uma esperadinha aqui. E, enfim, ele fez uma reunião com todos os jogadores, rapaziada, e cobrou o Marcos Paulo. Teve uma discussão ali com o Marcos Paulo, com todos os jogadores. Você tá entendendo a noção, a gravidade que isso pode causar com o São Paulo Futebol Clube, rapaziada? Isso aí é uma causa ganha para um jogador de futebol, para qualquer funcionário, isso é uma causa ganha. Entendeu? Então já está bem que claro que o Rogério Ceni, ele não tem uma boa assim, avaliação quando se trata com pessoas. Ele não consegue ser um treinador ali de bom momento com o elenco, ele não consegue fazer aquilo funcionar. Por que será que no Flamengo tem alguns jogadores que não gostavam do trabalho dele? Claro, tem outros que gostam bastante. Entende isso? A gravidade que isso pode causar? Uma coisa é você chamar um jogador a sós, chamar ele no cantinho, no escritório, conversar com ele, não gostei disso, não gostei daquilo, podemos resolver assim, pode ser assim, entendeu? Mas outra coisa é você fazer uma reunião com todos os jogadores, se juntar a todos os jogadores e você discutir com um jogador uma publicação, um story que ele postou insatisfeito. Isso daí, cara, não é uma coisa que não se faz em qualquer empresa, independente de qual ela seja. Isso é uma causa ganha para qualquer funcionário. Sendo assim, rapaziada, os jogadores do São Paulo já estavam insatisfeitos com o Rogério Ceni. Luciano recentemente já discutiu com ele, já tem uma rixinha já com o Rogério Ceni, ele que deu declarações polêmicas após a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, que não é a função dele jogar mais recuado, ali como meia armador, no meio campista. A função dele é segundo atacante, ele deixou bem claro. Entendeu? Então o Rogério Ceni ele não tem um bom relacionamento quando se trata vestiário. É uma coisa que pesa bastante. Aí a gente vai pegar um pouco mais para trás, rapaz, jogadores que tinham no elenco do São Paulo. Vamos lá, um Benítez, que era um bom meio campista, que deu muito certo com o Crespo, que jogou muita bola no meio campista do meio campo de São Paulo. Teve que sair por conta que o Rogério Ceni não quis o jogador. Não fazia o estilo do jogador. Nicão, tudo bem que o Nicão sofreu por lesão, não teve muitas oportunidades, não jogou muito com a camisa do São Paulo, mas teve que ser emprestado para o Cruzeiro. Saiu por conta do Rogério Ceni também, que o Rogério Ceni não queria o jogador. O Rigoni que viveu uma baita temporada com o Crespo, quando ele chegou. E o Rogério Ceni nem sequer fez um esforço para poder tentar recuperar o futebol do jogador. Sentou com ele, conversou com ele para achar uma melhor função, a melhor maneira para poder fazer o jogador voltar a jogar. Dizer para o jogador que queria ele no elenco, queria o Rigoni que chegou, que deu aquele bom futebol, que entregou um bom futebol com o Crespo.
Rogério Ceni nem se preocupou, nem se interessou em tentar recuperar o jogador. Que por sinal ele é um bom jogador, o Rigoni, não importa se ele está vivendo uma fase ruim lá no Austin, não importa. Importa que ele passou pro São Paulo, era um bom jogador, um ponta ali, um ponta, né? Que ele tanto cobrou, um ponta que ele tanto pedia para a diretoria. E hoje o São Paulo tem no elenco e ele não utiliza do mesmo jeito. Aí você tem o Patrick, que por sinal, um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada passada ao lado do Caleri. Teve que sair também por conta do Rogério Ceni. Aí você fala, mas o Rogério Ceni ele é o treinador, ele que decide. Tudo bem, rapaziada, ele decide. Mas tem coisas que você tem que entender que jogadores tem que jogar na função que ele joga, não pode ser improvisado. Jogadores que pelo investimento que fez o São Paulo, como Patrick, Nicão, Rigoni, o próprio Galopo, que não estava sendo utilizado pelo Rogério Ceni, não foi utilizado na temporada passada e não estava sendo utilizado agora. Foi utilizado porque está sendo utilizado por quê? Porque o Galopo começou a fazer gol e ele teve que ser obrigado a deixar o Galopo em campo. Porque não se pode tirar um cara que está fazendo gol, que está jogando bem, que está mostrando futebol. Aí a gente pega o caso do Ferrarese. A gente perdeu a Sul-Americana com o Independente Del Valle, com um zagueiro de ofício, um baita zagueiro, no banco. Ele colocando Diego Costa e Léo, rapaziada, na zaga. Ele tem um sério problema de entender que jogadores na função tem que ser jogadores na função. Não pode ser improvisado. Então tudo isso causa um desconforto no elenco e um prejuízo muito grande para o São Paulo, tanto financeiramente também, porque foi investimentos. O São Paulo contratou o Nicão para ser o 10 do São Paulo, um jogador diferenciado, e hoje onde é que está o Nicão? Hoje ele é titular absoluto do Cruzeiro. Entende isso, rapaziada? A gravidade que isso pode causar. Quantos jogadores saíram por conta do Rogério Ceni? O Busso teve que sair por conta do Rogério Ceni, que também que não recebia oportunidades. O cara fez o gol. Nos últimos jogos o cara fez o gol, fazia gol, estava fazendo. E mesmo assim não estava sendo aproveitado. O cara fazia o gol, no jogo seguinte era reserva, nem era relacionado. Isso aconteceu muitas vezes com o Luciano também. O Luciano fazia gol, ele ia lá e botava o Luciano no banco. O Gabriel Neves, rapaziada, você tem ideia, se ele não gostasse, não gosta do jogador, ele teria falado, teria deixado claro para a diretoria para não comprar o Gabriel Neves. Porque essa compra do Gabriel Neves, claro, ele é o treinador, tenho certeza que teve o aval do treinador, não tem como. Porque ele era o treinador. E hoje o Gabriel Neves nem é utilizado. E nem está sendo utilizado pelo Rogério Ceni. O Gabriel Neves mostrou que tem futebol, mostrou que pode ser titular nesse meio campo do São Paulo. Aí hoje, rapaziada, você vê no elenco o Marcos Paulo, um ponta de velocidade, que foi pedido do Rogério Ceni, ter um ponta de velocidade, ter um ponta que tem um drible. E que hoje não é utilizado, rapaziada. Entende? São coisas que tá dando prejuízo pro São Paulo, que por investimento e também por pedido do treinador, que não está sendo utilizado. São jogadores que é contratado, jogado fora no São Paulo. São contratações que poderia surgir efeito, poderia ajudar o clube. Neste momento que vem, de tanto lesionados, são contratações que poderiam ajudar. Entende isso? O Rogério Ceni ele não consegue raciocinar. Tudo bem, você pode olhar assim, querer entender assim, só olhar somente pro Rogério. Ver que o problema não tá no Rogério, não tá, só que ele só tá ali para resolver. Cara, mas não tá dando certo. O Rogério não tá resolvendo, galera. São coisas que
tá na cara, tá bem estampado ali, que ele não tá conseguindo administrar, que ele não consegue enxergar o potencial de um jogador, que ele não consegue extrair o momento do jogador, ele não consegue fazer jogadores jogar o que podem jogar, o que podem render no futebol. Tá entendendo? Isso é um problema sério que ele tem. O ego dele deixa falar bem mais alto o que ele pode entregar para o São Paulo. Então isso acaba atrapalhando todo o elenco do São Paulo Futebol Clube, que hoje, que por sinal, muitos querem que o Rogério Ceni saia do São Paulo. Imagina como vai ser uma temporada do São Paulo desse jeito, com o Rogério Ceni queimando tantos jogadores. O André Anderson foi o pedido, um sonho do Rogério Ceni, rapaziada, um sonho do Rogério Ceni, tanto que ele pediu esse jogador, o André Anderson. Quando o André Anderson chegou, ele não botou o cara na posição dele, botou como segundo atacante, como ali mais avançado. E ainda pedia para o jogador fazer uma função de marcação. Se você quer que o jogador faça a marcação cerrada em cima, bota o jogador na posição dele de meio campista, que ainda pode jogar um pouco mais recuado. Mas você improvisar um jogador que você tanto pediu. O Paulo fez um esforço danado para poder trazer o André Anderson e nem foi utilizado. Depois o jogador se machucou e não voltou mais. Foi um investimento jogado fora. Porque se continuar assim, desse jeito, desta maneira, o São Paulo não vai conseguir uma classificação para uma Libertadores e corre um risco muito grande de ficar fora de uma Copa do Brasil, rapaziada. Analisa direitinho, com calma, e você vai ver todos os jogadores, todo o processo, todo o investimento que ele pediu, todo o investimento que o São Paulo fez para trazer jogadores que ele pediu. O próprio Colorado, aquele primeiro volante alto de pisa na área, ele mesmo pediu e o jogador não teve oportunidade para jogar, mostrar futebol no São Paulo Futebol Clube. Investimento jogado fora. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, galera? São coisas que o Rogério Ceni mesmo causou ao São Paulo Futebol Clube. Para analisar tudo direitinho, aí você vai entender se o problema é só a diretoria. Quando eu falo assim para mandar o Rogério Ceni embora, não é só o Rogério. O próprio diretor de São Paulo tem que ser mandado embora também, o Carlos Belmonte. Porque ele não entende porra nenhuma, merda nenhuma de futebol. Não entende porcaria nenhuma de futebol. Esse daí tem que ser mandado embora também, galera. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, vai ser um resumo do que o São Paulo está passando agora, tá? Como eu disse, deixei claro que teria opinião minha, mas é o que o São Paulo está vivendo neste momento. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aqui a sua opinião de verdade, deixa nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre esse futebol de São Paulo com o Rogério Ceni no cargo de treinador. Nos segue lá no Instagram, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos se for preciso, para espalhar nosso trabalho para mais pessoas. E até o próximo vídeo.